tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2014, terça-feira. Esse é o verbete de número 3.126, 4 páginas, 46 logias e 16 máximos. O tema é apego à perda, especialidade perdologia. A autora do verbete sou eu, Adriana Lopes. Definologia. O apego à perda é a postura paradoxal da consciência atada à condição pregressa, vivenciada ou almejada, porém hoje inexistente ou anacrônica. Estagnar a própria existência presente devido ao anseio monopolizador de viver ou reviver o impossível. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal saudosista, o holopensene pessoal comocionado, o holopensene pessoal da desesperança e a autopensenização monopolizada por recordações, a autopensenidade focada em carências e privações. Em fatologia, a inaceitação de as perdas serem universais e íncitas à existência física, a desconsideração da transitoriedade inerente à dinâmica evolutiva, a inadaptação teimosa à situação atual, o enlutamento perene, a insatisfação crônica, o aferro às recordações, os devaneios sobre o retorno ao passado, a esnobação, a formação de novos laços sentimentais, a vida mantida em compasso de espera. Em parafatologia, a ruminação do passado gerando pato-evocações, o culto à falta propiciando a vampirização energética dos ausentes, o desconhecimento ou irreflexão quanto à autocontinuidade multiexistencial, a inadaptação inconformada do presente enquanto conduta de risco para a parapsicose pós-dessomática. Na argumentologia, destacamos aqui, na cronologia, temos aqui 3 tempos, o passado idealizado, o presente paralisado e o futuro desesperançado. Depois temos aqui uma argumentação. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes. Cultura da dessomatologia, despedida, maternidade lacrimogênica, senso de autocontinuidade multiexistencial, síndrome do ostracismo. No apego à perda, o olhar dirigido à própria vida atravessa 3 lentes deturpadoras, rosadas ao apreciar o passado, embaçadas ao vivenciar o presente e obscurecidas ao supor o futuro. Você lida realisticamente com a perda? Diante de tal circunstância, sustenta a vida pessoal em movimento ou a cristaliza? Na bibliografia, nós temos aqui 4 referências bibliográficas. Então vamos agora para a mega análise com a equipe da Encirco Sapiens. Passado, obcecação, estagnação, imaginação, saudosismo, anacronismo, conservação, lamentação, idealização, antirreciclagem, anticontinuidade, desesperança, frustração, perdologia, parapatologia, interprisiologia, psicossomatologia, cosmoeticologia, antivitimologia e evoluciologia. Então, antes de começar, vou dar uma contextualizada, então, porque eu estou falando aqui de apego à perda, Então, isso vai remontar aqui, na verdade, esse verbete é quase não é bem uma continuação, mas ele faz não é bem uma trilogia, Trilogia é mais para filme, mas é um quarteto de verbetes que pega mais ou menos nesse viés. E começou lá com cultura da dessomatologia. Esse verbete cultura da dessomatologia, ele surgiu de um convite providencial, que eu até já escrevi um verbete com esse nome, convite providencial, na época do Colégio Invisível da Dessomatologia. Eles me convidaram para apresentar uma palestra no encontro desse encontro do colégio. E, na época, até muito pela minha experiência que eu tinha em psicologia hospitalar, o que eu ia falar da questão. E me deixaram muito livres, para eu falar o que eu quisesse.
E aí eu comecei a pensar, o que eu ia falar, né? E o que surgiu para mim era o seguinte, ainda mais dentro de um colégio de somatologia, em que o fato de nós estarmos estudando a morte de uma forma diferente, em vez de morte, todo aquele aspecto mais sofrido de que acabou, né? E nós estudamos a dessoma, que é um descarte, que a vida continua, mas continua e vai tendo um ciclo. Então, o que essa maneira de estudar a morte dessa forma, de somatologia, estaria gerando uma cultura? Então, o que seria então essa cultura? Como que nós estaríamos começando a lidar com a morte daqui para frente? Então, essa foi a ideia, então, de escrever esse verbete de cultura da somatologia. E depois aí até surgiu o convite da CIP, havia demanda, pessoas que, faz um curso desse tema. E aí surgiu esse curso, eu já fiz em vários locais, estou indo para Porto Alegre agora em novembro, também dar esse curso lá. Então, o que acontece? Aí foram aprofundando os estudos. Aí o próximo verbete foi o despedida, né? Que tentando também entender esse processo da despedida, desdramatizar essa questão da despedida. E até eu acho interessante dar uma lida na frase enfática da despedida, que é o seguinte: a perspectiva do reencontro torna a despedida mais tranquila. Eis o valor de vivências projetivas e retrocognitivas na comprovação do ciclo encontros e desencontros operados na série X. Então, isso aqui também se aplica à questão do apego à perda. E aí, depois, o verbete que eu fiz também nessa linha foi o senso de autocontinuidade multiexistencial, né? Porque o quê? Que aí, o que eu fui pensando? Que essa cultura não vai mudar de uma hora para outra, né? Assim, então, de agora em diante, a gente vai lidar com isso numa boa, só porque eu sei que a vida não vai acabar. A gente vê que isso requer não só conhecimento, conscientização, mas também vivência. E aí eu chamei isso de um senso. Na hora que a gente começa a construir esse senso de autocontinuidade, que nós vamos continuar e que as outras pessoas vão continuar, e isso vai crescendo a partir, pautado principalmente nas nossas vivências retrocognitivas, parapsíquicas, projetivas, isso é que vai começando a dissolver todo esse drama que nós ainda temos em relação a esses temas. Então, foi o senso. E como seria um contraponto que eu encontrei para esse senso? Seria justamente o apego à perda. E aí eu comecei a perceber, esse nome surgiu assim, eu achei bem interessante, apego à perda, né? Eu fiquei pensando um tempão, né? O que seria isso? E eu comecei a ver que há uma tendência natural de a gente se apegar ao que perde. Então isso, e entraria tudo, entraria desde a juventude, né? Quantas pessoas aí começam desesperadas, não querem envelhecer, então estão apegadas à perda, ao corpo jovem, e que o ciclo da vida, infelizmente, não tem como, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Faz parte da vida, né? Nós envelhecemos. E outras coisas, com as pessoas também que já morreram, e vai para tudo, desde um objeto, tem pessoas que são altamente presas a determinados objetos, né? Então, e foi assim, então isso surgiu aí o apego à perda, depois a gente pode ir falando mais à medida que nós vamos debatendo aqui o tema, tá? Então, é uma continuação essa ideia de nós nos apegarmos ainda à perda, e como que a gente pode fazer para ir limpando, mudando um pouco isso, né? Então, aqui na primeira, o verbetógrafa, né, pergunta, em efeitologia, página 2, primeira linha, poderia comentar os efeitos da espetacularização do luto? Bem, isso é porque na nossa sociedade atual, nós estamos numa sociedade mediatizada, né? Hoje tudo é filmado, e agora com o celular, então, a privacidade já acabou há muito tempo, né? Então, onde você esteja, você pode estar sendo filmado. Sorri o tempo todo, né? Porque você está sendo praticamente filmado o tempo todo, não tem controle, todo mundo tem um celular com uma camerazinha, então hoje em dia tem isso. E o que acontece? Dentro desse todo o processo, a gente vê que a questão da perda, a questão da morte, acaba virando um espetáculo. Então, às vezes, quando morre algum famoso, alguma coisa, tem todo um aparato em função disso, né? E tem um show, é um show. E tudo isso gera, como assim, é esperado que as pessoas estejam lá muito sofridas e um sofrimento muito grande. E filmam, né? E ficam lá filmando. Aí, se a gente famosa, então, filma todo mundo com aquele olho inchado, né? Chorando.
óculos escuros. Então, há uma mediatização, cria aquilo um espetáculo, vira um show, a questão do sofrimento. Obviamente que o sofrimento faz parte do trabalho, a gente está falando aqui quando esse sofrimento passa dos limites do natural. Até dentro da psicologia já fala, quando entra na questão do luto mais patológico, né? Então, aquilo já passa do limite, né? Então, a gente queria dizer que a espetacularização é isso, vira um espetáculo. E isso acaba estimulando também essa questão das pessoas terem essa dificuldade, às vezes, de lidar com essa situação. Patologia, página 1, primeira linha. De onde vem esta inaceitação das perdas serem universais e íncitas à existência intrafísica? Qual o porquê desse apego universal desmensurado? Olha, como a gente dizer isso assim, fica difícil, a gente vai generalizar, né? É difícil falar assim, então isso, a causa é essa. O que a gente pode dizer é o seguinte, isso primeiro, as perdas são universais, tem um processo cultural também, né? Envolvido. Nem sempre, às vezes, foi assim. Às vezes, houveram momentos que as situações foram levadas, e inclusive existem culturas, né, que até a questão da morte é levada de uma forma mais tranquila. Então, tem até culturas que fazem festas, umas culturas africanas, né? Então, isso tem um fator cultural muito forte, né? Agora, essa questão da perda, aí tem que ver o que seria. Por uma causa única, eu acho difícil. Eu acho que cada um é melhor cada um pensar por que para cada pessoa é difícil essa inaceitação? Por que para mim, às vezes, é difícil? E existem personalidades diferentes também. Tem pessoas que têm uma facilidade de, olha, o que não presta, não presta, né? Tem um princípio nosso, não adianta fazer maquilagem, acabou, mudou e bola para frente. Então, eu conheço pessoas, até próximas a mim, que têm essa capacidade de rapidamente mudar o bloco. E tem outras pessoas que não, às vezes elas ficam eternamente sofrendo por uma situação, às vezes pode ser uma aposentadoria, né? A aposentadoria é um passo também, que às vezes a pessoa não se conforma, às vezes ela foi até aposentada de uma forma compulsória, né? Até pela questão da idade, e às vezes a pessoa fica ali inconformada e acaba adoecendo, porque ela não consegue ver a vida com outras motivações. Então, tem um caso de uma empresa, até uma empresa grande, que teve um relato de um caso que aconteceu lá, que houve uma aposentadoria compulsória pela questão da idade, aí essa pessoa, essa personalidade lá, continuou indo todo dia para o trabalho. E aí chegaram a um ponto que tomaram a decisão de não deixá-la entrar. A pessoa continuou indo todo dia, ficava sentada na portaria. Então, olha uma situação, isso aí já entrou no processo já até patológico, né? Isso foi para um extremo, né? Isso aí é uma coisa até de tem que chamar aí gente para ajudar. Mas isso é um caso extremo. E quantas outras pessoas que ficam? Às vezes um ex-marido, né? Um ex-namorado, né? Tem aquelas coisas, às vezes, aquele namorado da adolescência, a pessoa passa o resto da vida apaixonada pelo Zezinho lá, que tinha 17 anos na época, por exemplo, e a pessoa não se conforma. E às vezes já apareceram pessoas até melhores, com mais afinidade, a pessoa às vezes não consegue ir para frente. Então, estou dando vários exemplos aqui. Então, eu vejo que isso não dá para dizer que todo mundo seja assim. Eu vejo que há percentuais nessa questão do apego. Aí que entra cada um, tem que avaliar o seu caso. Patologia, primeira linha, página 1, terceira linha. Este enlutamento perene e a insatisfação crônica podem ser a causa dessa onda generalizada de depressões? De novo, eu vou repetir da mesma forma, é difícil a gente generalizar. Depressão existem causas diversas, desde causas químicas, orgânicas. Então, é um mundo, então é difícil a gente generalizar. O que a gente pode falar é que determinado percentual, a gente pode pensar até que sim. Né? Vamos pensar, uma pessoa que ela não abre mão e ela fica presa, pode ser que se ela já tem alguma tendência, pode ser que ela, às vezes até tenha mais facilidade de entrar num processo depressivo, mas é difícil generalizar, não vamos fazer uma generalização não. Vamos pensar o seguinte, há uma tendência maior sim nesse tipo de personalidade, às vezes que não está satisfeito com nada. A pessoa está sempre frustrada, nunca tá bom. Então a tendência a entrar isso aumentaria, talvez um fator de risco, né? Patologia, página 1, no último item. Como reverter esse padrão de vida mantido em compasso de espera, presente em tantas pessoas que não agem hoje para ter um futuro diferente amanhã e adiante? Então, eu acho que para isso a gente tem que cada um ver a situação.
Pode procurar ajuda, se conforme for, existem aí muitas ajudas, tem terapias de mais diversas linhas. Mas tem um fator que é a questão da decisão, que eu acho muito sério, né? A pessoa decidir. Então, eu trouxe aqui um livro que é bem interessante, da Lia Luft, Perdas e Ganhos. Eu acompanho ela semanalmente, né? Ela tem uma coluna numa revista semanal. Essa é só falando de perdas, né? E tem uma página que ela fala o seguinte, que eu achei muito interessante, que é uma maneira que a gente até escreveu isso no verbete opção pilotos assédio. Uma das coisas que a gente fala para a pessoa desassediar é quando ela está vendo, determinando, ela está com determinado sentimento, alguma coisa, ela perguntar para ela mesma, eu quero continuar assim? É assim que eu quero viver? Isso aqui bate mais ou menos com isso, que ela fala o seguinte, mudar é difícil, ousar mais ainda, eu sei. Houve momentos em que, ao acordar, pensei, posso viver ainda uns 20, 30 anos na situação em que estou agora? Quero continuar assim como estou? No mínimo, uma nova postura interior dependia inteiramente de mim. O resto viria por acréscimo. E aí ela vai falando da questão. Nem sempre realizei, nem sempre acertei, porém mexer-se é melhor do que continuar na areia movediça na qual, quanto mais ficamos, mais estamos presos. Então, é mais ou menos o que eu penso, né? Que uma das coisas para a gente sair, por exemplo, se a pessoa está presa nesse compasso de espera, eu vejo que tem um processo de conscientização, ela se conscientizar que isso não vai dar em nada. E aí vai ter que abrir mão, né? Mas abrir mão de um orgulho mesmo, né? Às vezes a pessoa tem um orgulho ali, que como isso aconteceu comigo, como eu perdi. Então, cada um tem que analisar o que está por você. E conscientizar. E aí entra a questão do parapsiquismo. Eu acho que, na medida que nós começamos a ter esses estudos, de ver que a vida continua, a gente vai lá e sai do corpo e começa a trabalhar a energia e ver que isso é fato, que a energia ela é comprovável, né? Então você vê os efeitos energéticos são fáceis de comprovar. Então você vai vendo que a vida não é só esse corpo físico. Então isso acho que vai nos conscientizando de que a vida vai continuar e que é um ciclo. Talvez eu acho que essa vivência prática, teática, é que vai justamente nos facilitar que nós vamos começando a lidar cada vez mais tranquilamente com essas condições. Diana, a gente vê às vezes assim casos em que a pessoa não sabia que tinha apego, ou não dava valor a alguma coisa até perder. Né? Eu era feliz e não sabia. Eu queria que você comentasse, por exemplo, eu vejo muito assim, a gente vê muito, a pessoa estava aí, tudo bem, aí dessoma, mesmo na família, se é uma pessoa pública, e temos agora um caso bem recente, a pessoa vira a melhor pessoa do mundo, o melhor candidato, o melhor pai, melhor isso, melhor aquilo, melhor amigo, enfim, parece que né, há uma cultura do apego, né, aquilo que se perdeu e que talvez não tenha sido bem valorizado, conhecido. Você acha assim que no caso de pessoas, uma relação mais equilibrada, mais saudável, facilita perder, assim, não desenvolver esse apego à perda, ou fazer um luto mais saudável, mais dentro de uma normalidade? Eu acho que é difícil generalizar pessoa para pessoa, né? Eu acho difícil porque a gente começa a querer pontificar e eu acho que as consciências são demais e é difícil pontificar. Mas vamos pensar, eu acho que tem duas coisas que você falou. Uma, há uma tendência de quando a pessoa morre, as pessoas acharem que ela virou santo. Então, isso é um fato. É uma tendência cultural que não é generalizada, mas pode acontecer. Isso é um fato. Agora, tem outro que acontece mesmo, que é a questão, às vezes, isso eu tenho essa reflexão, já tive essa reflexão com pessoas que eu perdi muito próximas. E aí eu avaliei, eu me vi na TENEPS, assim, fazendo uma avaliação, o que eu aprendi com aquela pessoa? Qual a relevância daquela pessoa na minha vida? E eu vi, poxa, eu poderia ter aprendido mais. Então você começa a ver assim, poxa, aquela pessoa tinha aquele trafora, aquele traço força, aquela face que eu não tenho. Talvez eu poderia ter aproveitado mais esse convívio, aproveitado a aprender isso. Então, eu penso que talvez se nós todos, né, começarmos a... Por isso eu acho tão importante refletir sobre a perda e refletir sobre a morte. Porque há uma ilusão, há um mito, não, isso é para sempre, né? Não, essa pessoa vai estar sempre disponível para mim, na hora que eu precisar, ela está ali. E a gente vê que a vida não é assim. Quando menos espera, às vezes acontece alguma situação. E aproveitar essas relações, eu acho que são muito importantes. A gente fala muito da questão de aproveitar as companhias, né?
Então, eu vejo que isso tudo faz parte dessa reflexão. Se a gente começa a refletir sobre a perda, a gente começa... Por que eu fui ter essa reflexão depois da perda? Talvez se eu tivesse antes, eu poderia ter... Peraí, como é que você faz isso aqui? Então, às vezes, eu até pensava, né? Às vezes, tanta conversa banal, às vezes tinha conversa sobre o céu e a abobrinha, poderia ter... Peraí, como é que você faz aqui? Você tem técnica para isso? Então... eu vejo que na hora que a gente reflete, e às vezes a gente vê, a gente realmente, tirando essa, às vezes de exagerar os trafores da pessoa, isso pode acontecer, mas às vezes é real mesmo, a gente começa a ver, olha, tinha aquilo outro, eu estava do lado, eu podia ter aprendido isso, podia ter feito aquilo, a pessoa era boa mesmo. Então, refletir sobre isso, eu acho que vai nos ajudar. E talvez, aí é uma hipótese, né, se a gente aproveitando mais esses convívios, não quer dizer que a gente não vai sentir quando separar, porque mesmo a gente vai encontrar de novo, a vida continua, tudo a gente fala, né? Mas vai demorar um tempinho, às vezes, não pode não ser na vida seguinte, pode ser, a gente não sabe. Então, aproveitar esse momento agora, desse convívio agora, eu acho que talvez nos facilite a ir lidando com isso de uma forma melhor. É uma hipótese, cada um experimentar, né? E vamos ver se isso vai funcionar. Acho bem interessante. Mais uma pergunta. Sim. Você coloca a síndrome do ostracismo na remissiologia. Você pode fazer um cotejo, um paralelo com o seu tema? Sim, sim. Tem até uma pergunta aqui, que é essa, a gente já vai respondendo, aí o Tele Tertuliano, que perguntou essa também, já vai junto aqui. Olha só, eu vejo que a síndrome do ostracismo é muito séria, né? Tem até o verbete do professor Valdo e tem um livro do professor Marx, né? Também que ele pegou o verbete do professor Valdo e ele destrinchou, né? Ele aumentou a análise e as técnicas e tal. Então, o ostracismo, vou até ler a definição para a gente aqui, já estava até aqui por causa da pergunta, né? A síndrome do ostracismo é a condição de perda de algum tipo de poder humano e, consequentemente, desterro político, exclusão social, falência econômica, inviabilidade artística ou de instituição científica. Então, a questão do ostracismo ele tem uma relação direta com o poder, houve uma perda de poder. Então, eu vejo que o apego à perda é um sentimento, talvez que o ostracismo é uma síndrome, é uma delas, né, que poderia ter na raiz o apego à perda. Então, a pessoa ela perdeu um poder, seja um poder político, um poder... A gente vê muito artista assim, né? A pessoa tinha muito sucesso, de repente, e a pessoa entra em depressão e uma série de coisas. Mas eu vejo que o apego à perda ele pega várias áreas. Então, desde a área... A gente pode ver nas outras síndromes que a gente colocou aqui, né? Por exemplo, olha só... A síndrome da ectopia afetiva pega tudo, né, quando a gente está apegado, mas síndrome do ninho vazio, né, os pais, que os filhos foram embora e os pais às vezes entram em depressão, ficam super mal, porque está apegado a uma vida em família, que pode ter sido boa, mas passou, os filhos cresceram, os filhos seguiram. Então a pessoa se apega como se aquela fase fosse maravilhosa e impede de se relacionar com os filhos de uma nova... Agora mudou, agora é diferente. Né? E aproveitar também como é que essa dinâmica familiar mudou e o que tem de bom nessa dinâmica. E quando, por exemplo, na síndrome do ninho vazio, a pessoa de alguma forma se congelou naquela dinâmica, fica lamentando porque não tem mais os filhos em casa. E peraí, e como é que é se relacionar com os filhos fora? Será que isso não pode ser bom também? Não pode criar outros vínculos? Então, também é um apego à perda. A outra... é a síndrome que está aqui, ó, da abstinência baratrosférica. Isso é terrível, né? Então, essa aqui é a questão, é um verbete do professor Valdo, né? Pessoa que sai lá da baratrosfera do infernão, nasce aqui e fica com saudade do infernão. Essa aqui não requer melhores comentários, né? A pessoa fica presa àquele passado lá. A síndrome, aqui não está, né? Faltou a síndrome de Peter Pan, né? A síndrome de Peter Pan também é bem característica. A pessoa ela não quer crescer. Então, então, eu vejo que o apego à perda, ela pega tudo, ela pega o apego ao corpo jovem, né? Então, a pessoa não quer envelhecer de jeito nenhum, ela não aceita ter rugas, ela não aceita que está envelhecendo, não aceita a idade que tem. Ela está apegada a quê? A um ideal de juventude e que vai passar, não tem jeito. Então, eu vejo que esse sentimento de apego à perda, na minha concepção, ele vai pegar várias áreas. Então, a profissão... uma função que não existe mais, né? Então, tem aquela série que é Downton Abbey, né? Downton Abbey, que é bem interessante isso, né? Que mostra a vida lá na Inglaterra, né? No século passado, né? Não, até o século retrasado, né? Porque estamos no 21,
lá em 1900, alguma coisa, e aí, por exemplo, tem as funções que vão perdendo, porque tinha aquela situação, às vezes, mais riqueza, então tinha aquele empregado que era só usado para vestir o outro. E aí, numa das histórias, chega um jovenzinho, uma moderna, que não queria alguém ficar me vestindo, e o cara começa a entrar numa crise, aquela função dele foi perdendo. E no final, aí depois teve as guerras, foram perdendo até poder aquisitivo, e cada vez mais aquela função acabou. Então, hoje em dia, ninguém, eu acho que só, não sei se alguns milionários tenham isso, né, mas tem aquele empregado que vai ficar lá te vestindo. E isso era comum, obviamente, nas pessoas mais ricas até um século relativamente passado. Então, isso é um exemplo bem... mas existem funções que acabam, profissões que acabam. Né? E às vezes a pessoa fica presa e fica sofrendo com aquela função, um cargo. Então, as coisas, eu vejo que o apego à perda, ele pega várias coisas. Terminando a profissão de costureira, essa costureira que você vai, compra o tecido, vai é uma lá, pena, né? pega a revista de moda e... Uma pena, né? Não, e são várias profissões que elas vão... E é verdade, né? Porque eu acho que, de repente, não sei se fica mais caro, isso eu não sei avaliar. Mas o bom é que saiu o negócio já vestido prontinho, mas são luxos que, às vezes, vai ficando cada vez mais difícil de se ter. Então, são profissões que, às vezes, que as pessoas elas não se reciclam, elas vão à própria aposentadoria, né? Se a pessoa... Existem dentro da própria psicologia já estudos, né, para preparar a pessoa para aposentar. Porque tem pessoas que elas não têm não criam outras motivações. E aí, quando aposenta, como é que fica? A pessoa entra numa crise violenta. O que eu vou fazer da minha vida? E é porque a vida dela, ela pôs só naquela situação. E às vezes o pior, às vezes ela sonhou a vida inteira a hora que aposentasse, porque ela ia ficar livre de ter daquela obrigação e chegar na hora. Por quê? Porque não criou, não se preparou, criando novas motivações. Né? Isso aí, dona Ângela. Falou que vinha, veio. Quer dizer, dá um tempinho entre ligar e... eu vou repetir então, em relação ao sentimento de culpa, né? Porque agora vê se pegou aí. Sentimento de culpa. Olha só. Você se apega ao passado para ficar se torturando. Isso é uma coisa bem complicada, porque a culpa em si, ela acaba paralisando. Existe uma culpa que, assim, tudo bem, você reconhecer que errou é importante, porque isso te dá a possibilidade de consertar. O problema é quando a culpa, ela paralisa. E aí a pessoa, ela nem consegue fazer nada para recompor e nem sair daquele buraco. Então, ela entra num processo, às vezes, para baixo, de ficar se culpando, mas é uma culpa infrutífera. O ideal era que ela pegasse esse sentimento de a admissão de um erro e tentar fazer alguma coisa com isso. Que seja para a própria pessoa que é o alvo, ou então para outras. Né? Às vezes aquela que não tem mais jeito, às vezes a pessoa morreu, sei lá. Então, ela pode tentar. Isso vai dando uma tranquilidade dela saber que ela está fazendo alguma coisa. Então, eu vejo que é muito por aí. A pessoa parar é que é complicado. Então, de alguma forma, a pessoa se apegou àquele passado. Só que começa a ficar improdutivo, aquilo ficou anacrônico, não tem mais o que fazer. Então, existe alguma coisa que eu posso fazer para aquela pessoa? Ou se não, os filhos dela, às vezes por alguma coisa que ela gostava, às vezes ela tinha algum tipo de trabalho, algum tipo de coisa. Então, existem formas da pessoa tentar resolver isso e entrar em movimento. Eu vejo que o problema aí é o que a Lia Luft falou, né? Não ficar parado naquela situação, é se mover, sentir que está fazendo alguma coisa para recompor aquela situação. E se a gente pensar que ninguém morre, mesmo se morreu, a gente vai encontrar com essa pessoa. Então, a vida vai fazer que isso retorne, esse ciclo volte. Então, vamos nos preparar para quando esse ciclo voltar, nós possamos fazer alguma coisa. Porque acontece? Às vezes acontece uma questão de perda da perda. A gente chega a escrever aqui, ó, há um desaproveitamento, porque a pessoa às vezes ela está descontente com essa perda, ela para a vida. Só que ela começa a perder um monte de coisa, daqui a pouco ela vai estar com culpa porque ela não aproveitou aquilo que ela estava perdendo, porque ela estava em culpa, porque com outra coisa que ela perdeu, vai criando uma cadeia. Então a gente chega a escrever aqui, olha. O descontentamento pode levar a consciência a fixar-se na retrocondição da qual foi
privada, paralisando-se demasiado tempo e deixando de aproveitar os recursos disponíveis no presente. Na página 3, lá em desaproveitamento. Provavelmente, serão justamente estes os próximos a serem lamentados e somados ao inventário pessoal de perdas, quando o natural mecanismo essencial afastá-los e indisponibilizá-los. Então, tardiamente, dará conta de os terem desperdiçados. Então, o que eu vejo que é bom para todo mundo, e eu me incluo, por isso que a gente está fazendo verbete, para pensar todo mundo nesse tema, né? Na hora que a gente começar a pensar sobre isso, a gente tem que pensar, bem, tá, mas o que eu tenho hoje em mãos? O que eu posso aproveitar hoje para uma amanhã eu não estar falando, olha, mas eu deixei de aproveitar aquilo. Vai criando uma cadeia. Então, tá, aquilo passou, tenho como corrigir? Tenho, não tenho, o que eu posso fazer? Ok, vamos agora, bola para frente. Então, eu acho que esse é um mecanismo que a gente precisa começar a aprender a fazer isso. Que vai no contrafluxo da cultura da maioria. Então, a cultura ainda entra na questão da espetacularização, né? Ainda há muito esse culto do sofrimento. E lembrando que é uma cultura, estou falando cultura, é uma cultura ocidental, né? É uma cultura que, nossa, também vamos datar, né? De uns anos, tem até você pegar o estudo da morte, a gente vê que nem sempre a morte era assim, era levada dessa forma. Quer dizer, há todo um processo cultural, também tem que ver espaço e tempo, né? Então, na hora que a gente vê isso, a gente vai começando a mudar essa maneira. Então, eu vejo que entra pela conscientização e depois a vontade. Vamos fazer alguma coisa, vamos seguir. A vida segue. E aí a gente vai morrer, e vai ter uma intermissão, e vai nascer de novo. Então, a gente vai perder... Aí é uma coisa interessante, né? Realmente, a gente não tem mais 17 anos, mas a gente vai ter 17 de novo. É uma questão de tempo. Vamos aproveitar, então, os 50, os 70, os 90. Eu estava lendo na revista dessa semana, acho que é da semana mesmo, ou da semana passada, porque eu li uma atrasada da semana passada, acho que é dessa semana. Eu não sei agora, porque eu acabei lendo uma da semana passada, essa semana. É uma senhora de 90 anos, que ela é campeã de natação. E ela está satisfeita, porque ela, quando tinha 89, ela era da turma de 85 a 90. Agora ela é mais jovem, era 85 a 90, 89, não sei. E agora no 90 ela vai pegar uma outra categoria. Quer dizer, agora ela é mais jovem. Então, mas é muito interessante. E ela fala que a questão dos 90 anos, o exercício que ela faz, que quando ela entra na água, vale a pena. É revista da semana, não sei se é a época, veja uma dessas aí. Mas é bem, bem legal. Então, mais ou menos isso, né? Daqui a pouco vai voltar a ter 5, vai voltar a ter 15. E vamos começar a trabalhar hoje para a gente ter uns 17 anos mais lúcido, não fazer as besteiras que a gente fez nessa, e assim vai, né? E vivendo cada vez a vida é isso. Mas eu acho que conscientizar disso, a experiência, é pensar sobre isso, é o que a gente está fazendo agora, e também começar a ter vivência de energia, de parapsiquismo. Então, isso não fica no âmbito só da cabeça. A gente vai lá, sai do corpo, a gente vê a situação, então, a gente isso vai criando um montante de coisas na nossa cabeça que a gente vai cada vez ficando mais natural. Então, a gente até fala, né, vai deixar de ser, então, um adeus para ser um até à vista, né? Isso entra na morte em tudo, até à vista. Se vê por aí. Mas vai demorar um pouquinho, né? Com certeza. Mas vamos trabalhando. Fique lá. Na página 2, na efeitologia, na terceira linha, no final da terceira linha, os efeitos de monopólio afetivo dedicado ao ausente na negligência aos presentes. Isso é uma outra coisa que entra um pouquinho também naquilo da pergunta da Ângela, né? Porque se a pessoa está paralisada, seja por culpa, seja o que for, às vezes ela se fixou naquilo e ela começa a negligenciar o momento presente. Então, às vezes, um caso clássico, a questão daquela mãe, né, que perdeu um filho, né? Que a gente já tem um verbete do professor Waldo chamado maternidade lacrimogênica, né? Então, obviamente, você perder um filho, óbvio que você vai sofrer, né? Faz parte do trabalho. O problema é que a pessoa fica chorando o resto da vida. Só que ela, às vezes, tem mais 4 filhos. E, às vezes, ela começa a sofrer por aquele e os outros 4 que estão ali do lado. Então, isso é um exemplo de uma situação bem óbvia, né? Mas isso entra para tudo. Às vezes a pessoa fica tão presa para aquilo e ela tem, às vezes, as pessoas do lado que estão precisando de assistência, está precisando que ela ajude, e a pessoa acaba
está tão presa naquela situação, naquela culpa do passado, e daqui a pouco ela vai ter culpa. Caramba, olha só, eu estava com outro Zezinho aqui do lado, que eu podia ter ajudado, e também não ajudei. Porque eu estava pensando no Joãozinho, que eu deixei de ajudar, e o Zezinho está aqui pedindo ajuda, e eu preocupada com o Joãozinho, e o Zezinho passou. Então, isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar. Fala aí. Sabe que eu conheci um caso assim de uma família, eles tinham, os pais, enfim, a mãe tinha 7 filhos, perdeu uma das crianças, bastante assim, recém-nascida praticamente. Ela não se recuperou o resto da vida. E hoje, assim, essas pessoas já são adultas, assim, né, já são pessoas da meia idade, e a gente percebe a sequela que ficou na família por essa perda que essa mãe não superou e deixou exatamente, Adriana, que você fala aqui, esse furo, né? O descuido, né, a falta de cuidado, até a questão afetiva mesmo, né, que ficou faltando para os outros 6 filhos, né, que ficaram. E se a gente pensar na Conscienciologia, a questão das mini proexes, de que às vezes, né, a consciência ela tem uma proexis curta, de dessomar como criança, né, ou muito jovem, uma criança até de 7, 8, 9 anos, enfim. Então, que isso também está dentro de um processo muito maior e que às vezes é até uma assistência a esses pais ou a essa outra pessoa, outras pessoas, né? E às vezes já nasceu. Também. E às vezes está do lado. Sim, ali está sofrendo pelo que foi e ele já chegou. E isso, aí teria que ter bem lucidez para ver isso, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Vamos supor, às vezes teve aquela criança, morreu. E aí estava lá, continuou. Daqui a pouco nasceu, pode ser um neto, pode ser um sobrinho, 15, pode ter 20 nascido, anos. às vezes, se bobear, né? Isso. Até próximo. E a pessoa não tem nem olhos de enxergar e está ali. Então, tudo isso são possibilidades plausíveis. E eu quero te perguntar sobre o último efeito. Achei muito interessante, o último efeito da efeitologia. Os efeitos do holopensene bélico da defesa empedernida da posse de seres vivos e meio materiais. Então, eu vejo que muitas das coisas também desse apego, tudo que a gente coloca a síndrome do miseria ali, né? É o apego, a pessoa não abre mão de nada. E o que é a cultura bélica? Bélica é isso, né? Eu pego o seu, é meu, né? Eu achei essa relação eu vou brigar por alguém porque eu quero isso para mim. Então, o belicismo tem muito isso, né? A guerra é o quê? A guerra geralmente tem dinheiro por trás, né? É alguma fonte, se você vai olhar lá fundo, tem uma grana por ali, é uma fonte não sei o quê, é um posto de petróleo, Então, às vezes, tem algum interesse ali que está tendo nem que seja disputa da terra, né? Mas tem é meu, é seu, não consegue dividir, não. Então, um pedaço para cá, um pedaço para cá. Então, não consegue a conciliação, não consegue chegar a um acordo. Então, esse holopensene de brigar, de ter que tomar para mim, a gente vê que isso pode ser uma umas, né, de vários, né? Aí depende de cada um das causas aí da questão do apego à perda, às vezes. A pessoa é meu, tem que ser comigo, eu quero isso para mim. Vai perguntar? Sim. Eu queria falar um pouquinho da minha casuística de mudança para Foz, né? Também. Tem 6 meses que eu estou aqui, então é família, cidade, amizades, um círculo de profissionais também que você deixa lá. Eu fiz essa escolha, assim, ao longo de 2 anos eu fui trabalhando para vir para cá. Mas de vez em quando aqui eu me pego puxada para lá. No sentido, às vezes até que eu acho que tem a ver com o CIEX mesmo. Assim, eu entro num padrão, claro, eu entro primeiro de saudade, e aí e aí vem a dúvida, será que você está fazendo a coisa certa? Como que deixa tudo isso e vem para cá, sabe? E eu acho que está relacionada a quando você coloca aqui, né, na crescendologia, conflito íntimo decorrente do crescendo de perdas mal elaboradas. Então, assim, eu sinto que eu ainda estou elaborando essa perda. De coisas que eu escolhi. Eu escolhi abrir mão, mas é uma perda de qualquer forma, né? Como é que você vê isso, Adriana? Não, eu acho que é um bom exercício. Porque, sabe por quê? Vamos supor que a gente morra agora. Sei lá, né? Caiu um avião aqui, não vamos pensar parar com isso, mas que aconteça alguma situação, né?
A gente vai ter que se adaptar. Então, por exemplo, uma mudança de cidade, obviamente pensada, na hora como você faz, você cortou um vínculo, né? Você tem um objetivo de estar aqui, não é só mudar por mudar. Então, é um exercício também para a gente evitar uma parapsicose pós-dessomática, porque a gente está aprendendo também a se adaptar ao contexto que a gente acha que é o melhor agora para nós. Vamos supor, morremos nesse momento, tá? O que acontece? Adianta a gente ficar chorando? Eu não escrevi o livro. Isso eu falo por mim, né? Eu não escrevi o livro ainda, mas vai sair. Eu não deixei de fazer aquilo. Meu parceiro, cadê ele? Agora, até para mim e para todos, o melhor é eu seguir. Porque é a questão de eu ter que me adaptar. Não adianta eu querer virar fantasminha, né? Não adianta. Então, eu estou falando meio brincando, mas é sério, né? Então, quando a gente... E o que eu falo aqui até a questão da parapsicose pós-dessomática, né? Uma pessoa que ela tem dificuldade de mudança, ela fica muito apegada, ela não quer largar, como é que a chance dela, a possibilidade, a gente não pode dizer que é 100%, mas a possibilidade, na hora que acontecer a morte, a pessoa ficar presa à vida intrafísica e ficar aí começa a ficar obnubilada, porque chega, não quero ir embora, eu quero ficar aqui. A minha casa, como a minha casa, minhas coisinhas, quem está mexendo na minha casa? Tem muito fantasminha por aí de casa, né? Então, por quê? Então, a chance daí aí começa a ficar obnubilada, a lucidez vai indo embora, há um risco de entrar no processo de parapsicose pós-dessomática. E aí, uma das razões pode ser aqui, um apego à perda. A pessoa não quis abrir mão daquela vida humana, que ela acabou. E vamos supor que a pessoa morreu jovem, então. Morreu com 20 anos, 30 anos, está começando a viver. Daquela, foi. Temos aqui o exemplo recente, né? Na hora que a pessoa está indo, está tudo indo aberto, pá! Se a pessoa não se adapta, a tendência é ela ter um problema. Então, quanto mais inteligente for a pessoa, mais ela vai ter a facilidade de se adaptar a essa nova realidade. Passou, perdi, infelizmente perdeu, mas agora a vida mudou. Agora eu tenho que me adaptar ao extrafísico. E um pensamento importante que eu acho nessa hora, no caso de uma dessoma, é um pensamento que eu tive naturalmente quando eu perdi uma pessoa próxima, e eu vi que teve um caso recente que a viúva, eu li numa reportagem, eu achei muito interessante, ela teve o mesmo pensamento que eu tive na época. Falei assim, eu acho que eu estava amparada, eu acho que essa pessoa também deve estar amparada. Que a pessoa pensava assim, ela só pensava assim, para que a pessoa ficasse tranquila, porque ela resolvia tudo que precisava. Não se preocupa, que eu resolvo tudo. E eu tive esse mesmo pensamento. Eu ficava assim, vai embora, deixa que tiver, eu vou resolver aqui. Eu vou resolver aqui, eu vou calçar o que pode, vai embora. Então, e eu tive essa ideia na época, e quando foi interessante eu ler o mesmo relato, a pessoa falando assim, porque a pessoa está com essa postura. Que ela ficava pensando, independente da religião, da crença, fica sossegado aí que aqui eu cuido. Eu falei, olha, interessante, eu tive esse mesmo pensamento. Eu falei, isso aí deve ser inspiração extrafísica, a minha inferência. Eu percebi que na época eu tinha muito amparo, então eu tive essa inspiração e eu falei, tem amparo lá. Para mim, eu vi como indicador de que havia amparo na situação. Então, pegando o seu caso, eu acho que pense como um exercício. E é bom você ver o natural. Às vezes tem... E eu vejo isso natural também, eu custei ir trazendo, porque a gente começa a ter um vínculo, por exemplo, médico, né? Você tem já um link de médicos, de pessoas que você confia, e aí aqui você vai ter que criar nessa cidade, você vai ter que criar. Então, durante muito tempo eu ainda ia lá. Então, eu acho que essa transição faz parte do trabalho, dessa confiança e criando novos laços. Então, é processo mesmo. Eu penso Mas assim pensa que é um exercício. Eu penso como exercício interessante. Eu acho que também o que me ajuda sempre eu escolhi. Exatamente. Eu escolhi. A vida muda, às vezes os contextos mudam. Até eu coloco aqui na numeração, né? Os objetos obsoletam, os somas degeneram, as ideias caducam, os contextos dissipam, as funções desaparecem, os grupos despertam, os momentos passam. Então, às vezes, naquele momento evolutivo, aquilo pode ter sido muito bom naquela época, mas agora caducou. Agora o melhor é
Esse aqui, então, o que eu posso fazer para me adaptar no que eu tenho agora? O que temos por hoje, né? Como tem uma gíria que fala assim. Então, eu me adaptar agora. Eu acho que esse exercício, que não estou falando que seja fácil, é um exercício que também eu estou aprendendo a fazer, eu vejo que esse exercício também é um preparo para a morte, para a nossa própria morte. Porque quando ela acontecer, que seja uma morte lenta, uma morte súbita, como a gente falou aqui, púfit, como uma morte às vezes até programada, né? A pessoa foi lá e foi tendo alguma doença, alguma coisa, a gente vai começando a se adaptar a um novo contexto. Então a vida é isso. E se a gente pensar que a vida, que são ciclos, isso é parte da vida. Quantos anos nós nascemos e morremos? Há quanto tempo as pessoas nascem e morrem? Há quanto tempo as pessoas têm um encontro e desencontro? Se você lembrar na sua vida, quantas pessoas ficaram para trás? Pessoas, às vezes, que eram super amigas, estavam lá com a gente muito tempo, e ninguém brigou, não teve nada, a vida, né? Foi afastando naturalmente. Você continua com aquele afeto por aquelas pessoas, às vezes até quando tem encontros, é interessante, já teve casos assim que eu não via a pessoa há mais de 10 anos, quase 15, 16 anos. Quando eu encontrei com essa minha amiga, o papo parece que a gente tinha se separado ontem. O papo fluía. Então, continuou, a amizade continuou, o afeto continuou, mas a vida acabou seguindo, né? As coisas foram. Então, e eu vejo que a gente tendo mais experiência, isso vai acontecer também com relação da morte. A gente vai acabar encarando a morte como uma coisa assim, como essa amiga que ficou lá, está vivendo em outro local, nós estamos aqui, se quando encontrar, teve uma projeção, encontrou, legal, estamos aqui de novo. Então, essa naturalidade, eu vejo que ela vai vindo com o tempo, com a experiência. Por isso é importante, aí entra trabalho de energia, parapsiquismo, é isso que eu acho que é o caminho para nós começarmos a ter isso, não uma coisa só teórica, mas prática. Ok? Deixa eu continuar aqui com os teletertulianos. Trinomiologia, na página 2, poderia aprofundar o trinômio egão, orgulho, teimosia. Olha, a ideia nesse verbete é para dizer que, às vezes, o apego à perda, não vou dizer sempre, mas pode ter essas 3 causas, egão, orgulho e teimosia. Então, por exemplo, na fatologia, na 4ª linha, a gente fala assim, a revolta contra o cosmos por não ter se submetido ao próprio planejamento caprichoso. Então, a perda acaba sendo visto como uma injustiça ou uma traição da vida. As pessoas, nossa, mas como isso aconteceu comigo? Isso acontece o tempo todo, né? Eu lembro que uma colega nossa, ela teve câncer, né? Hoje ela está até bem, isso tudo já superou tudo. E eu lembro de uma fala dela que quando ela soube do diagnóstico, né? E que aí vinha muita pergunta, por que eu, por que eu? E ela começou a se perguntar assim, mas por que não eu? Muita gente que tem, por que não eu? Então, eu achei interessante essa abordagem dela. Então, a gente chega a colocar aqui, ó, a admissão de toda a consciência continuar existindo ad eternum, conjugada às constatações parapsíquicas das múltiplas vidas sucessivas, materiais e intermissivas, favorece o entendimento de ser passageira a coexistência com consciências, pré-humanos, plantas e objetos na dimensão intrafísica. Então, até aquela casa que você adora de paixão é um empréstimo, você não vai viver nela eternamente. A esquiva à ponderação sobre a comprovável universalidade e inevitabilidade das perdas coloca a consciência na condição de emocionalmente vulnerável, de sempre se sentir pega de surpresa ao ser desapossada de algo. Então, justamente não refletir que a vida, isso acontece o tempo todo, pessoas morrem, pessoas nascem, as pessoas perdem, as coisas vão quebrando, gerando obsolescências, é justamente que a pessoa vai se sentir pega de surpresa, ela não se prepara, tá? E às vezes o que tem é isso, é egão, orgulho e teimosia. Legislogia. Poderia comentar a lei do menor esforço relacionado ao tema do verbete? Olha, é porque fazer tudo isso é o maior esforço. O menor esforço seria a gente ir seguindo de roldão na média das reações emocionais. O maior esforço é a gente começar a tentar agir diferente, tá? Sindromologia é aquela pergunta do ostracismo que eu até te avisei, né? Que a gente já respondeu antes. Ainda na sindromologia, 2ª linha, poderia citar exemplos da síndrome do miserê. Miserê é o contrário da que a gente fala da consim large. A large é aquela pessoa que, ela abre mão. O miserê não abre mão de nada. É o tio Patinhas, né? É o pão duro. E às vezes não é só de dinheiro. A pessoa não abre mão, às vezes, de
nem de uma pessoa. Então tem aquela pessoa que é muito ciumenta, né? A amiga dela se conversou com outra pessoa, ela já acha, não gosta mais de mim. É isso. Na adolescência é comum, depois de adulto já é mais complicado, né? Então, o miserê é que ele não abre mão. Então, se a pessoa não se admite perder, esse é um super apego à perda. Parafatologia, página 1, final da penúltima linha. Quais são as melhores formas de se evitar a inadaptação inconformada do presente enquanto conduta de risco para a parapsicose pós-dessomática? Geralmente as pessoas pensam que têm toda a razão para se vitimizar e ou se culpar pelas perdas. Eu acho que a gente já respondeu um pouco isso, né? Eu acho que a colega ali deu o exemplo muito bem, né? Que ela falou a questão da mudança física, né? Então eu vejo que uma das coisas para a gente se adaptar e evitar a parapsicose, é começar a treinar essa adaptação. E outra coisa, mudar de bloco, né? A gente começar a aprender, às vezes mudou, esse contexto mudou, vamos ver, agora é o quê? O que temos agora? Eu acho que esse dinamismo à vida intrafísica, essa aprendizagem com essa situação é que nos vai ajudar a quando acontecer a dessoma, que vai mudar tudo, e muda tudo de uma hora para outra, e não tem volta, né? Não tem como voltar a assumir o corpo, nós vamos ajudar a lidar com isso de uma forma mais tranquila. Interaciologia, página 2. Poderia ampliar a força das interações conscienciais. É que é muito forte, né, os vínculos, e faz parte do ser humano, ou a consciência, ela é gregária, né? Então nós temos necessidade de nos unir, de formar vínculos. E esses vínculos, eles têm uma força muito grande, tanto os positivos quanto negativos. Então, o apego à perda, um dos maiores apegos que se tem são a pessoas. Mitologia. Poderia comentar qual a causa no mito de todos serem insubstituíveis? Isso entra muito na questão da perda, né? Tanto de função quanto de perda de pessoas, né? Pessoa, às vezes, ela perdeu, morreu lá alguém. Ou às vezes nem morreu, às vezes é um namorado que a gente estou dando aquele exemplo bem assim exagerado, mas às vezes esses exemplos exagerados ajudam a gente a pensar. A pessoa lá, às vezes, teve um namorado lá aos 17 anos. Aí ficou apaixonada o resto da vida. Nunca mais conseguiu ter um relacionamento com ninguém porque ficou apaixonada pelo cara de 17 anos. A pessoa, ela tem um mito de que aquela pessoa é insubstituível. Não é? Ela não conseguiu arranjar ninguém para substituir naquela função. Então, isso serve para pessoas e até, às vezes, para trabalho. Vamos dar aquele exemplo que a gente falou lá da condição quase monárquica, né? A pessoa se apegou àquela função e ela acha que é insubstituível. Aquela função é a mais séria. Não tem outro trabalho que eu possa fazer que seja tão nobre como aquele. Dando um exemplo da questão lá, no caso era de vestir lá o senhor, o amo, seja lá o que for que pode chamar. Então, esse mito de ser insubstituível está por trás. A gente vê, não, as coisas nós podemos substituir. As coisas são substituíveis, né? E aí até eu estava vendo um debate ontem no Globo News, que era, qual o nome daquele programa? É alguma coisa, eu não estou lembrando o nome agora. É um que tem o âncora e tem 3 pessoas que ficam na telinha. E Globo News em pauta. Muito obrigada, Anália. E é interessante que eles estavam falando negócio de férias, né? Que as pessoas estavam criticando que o Obama entrou de férias e que não devia entrar de férias e tal. E aí falou que uma das dificuldades de entrar de férias, às vezes, as pessoas é porque elas têm medo, né? Que ela entra de férias, alguém vai lá e vão descobrir que ela é substituível, né? E aí vai perder o emprego, né? Então é complicado. Poderia esclarecer com riqueza de detalhes, vou tentar riqueza de detalhes, tá? O princípio da conservação holomnemônica dos patrimônios evolutivos. Olha, tem um verbete que eu já citei aqui, que é o Despedida. Lá, você der uma olhadinha, você pode baixar ele aí, tá? No site da Tertúlia, você baixa esse verbete. A gente fez uma lista aqui. Não, estou falando errado. Você apaga. O que eu estou querendo dizer não é esse, não, desculpa. Vale a pena baixar o Despedida, mas o do patrimônio é o do senso de autocontinuidade multiexistencial. Continua valendo que você pode baixar esse verbete, tá? A gente faz uma lista aqui de 10 patrimônios, que são isso que a gente falou aqui, né? Conservação holomnemônica, quer dizer, os patrimônios que nós temos, evolutivos, eles não acabam. O patrimônio físico, por mais que você tenha, você ganha muito dinheiro nessa vida, você é um trilhardário, você vai nascer de novo
sem nada, você pode nascer até numa família, mas você vai ter que admitir, aquela posse, os seus bens, não necessariamente vão estar diretamente na sua mão de novo, você não garante isso. Você pode até tentar fazer uma forcinha, nascer na mesma família, né, sei lá, mas, em tese, aquele dinheiro, todo aquele patrimônio vai ficar lá para os herdeiros podem gastar tudo, quando você voltar já não tem mais nada. Então, nada garante que você vai retomar esse dinheiro. A mesma coisa, o patrimônio físico, o nosso corpo. A gente deve cuidar muito bem do corpo, obviamente, para viver o máximo possível. Mas também a gente não vai seguir, o corpo vai ficar. Mas tem patrimônios que a gente pode fazer e que ficam gravados, eles vão conservar com a gente. Então, eu vou fazer, já que você pediu para a gente fazer com riqueza de detalhes, eu vou ler aqui para ver se atende a você. Tá? Então, ó, a gente fala assim, são 10 patrimônios autoevolutivos permanentes, cujo investimento para aquisição e ampliação pode ser realizado independente da idade física ou condição existencial, capaz de gerar rendimentos sadios. Então, isso aqui a gente pode ir acrescentando elementos nesse patrimônio em qualquer idade. Então, você pode estar lá com 90 anos, 95, você ainda pode estar amealhando esse patrimônio e vai valer para você no futuro. Por exemplo, patrimônio afetivo, as empatias e as amizades consolidadas. Isso você leva com você. Então, mesmo que você vai nascer de novo, não vai lembrar, mas aí você olha para aquela pessoa, naturalmente tem uma afinidade, né? Não sei porque eu me dou bem com o Zezinho ali, eu sempre falo Zezinho, né? Uma vez eu estava fazendo um curso, tinha um Zezinho lá, né? E pelo que eu estava falando de morte, né? Falava, morreu o Zezinho. Na terceira vez que eu falei morreu o Zezinho, alguém levantou ele chamado Zezinho. Eu falei, então, não, tira o que eu falei, vamos matar outro nome, né? Para não ter nenhum problema aqui. Então, as amizades, naturalmente, esse vínculo positivo, ele continua. E a gente vai, naturalmente, instintivamente, retomando. O patrimônio assistencial, aqueles auxílios que a gente faz, isso também a gente continua. O patrimônio cognitivo, os nossos conhecimentos, a gente vai levar esses conhecimentos com a gente. Aquilo que a gente aprendeu, as habilidades que a gente aprendeu. Então, a gente pode estar, em qualquer idade, aprendendo a questão do parapsiquismo. Então, a gente pode, às vezes, na terceira idade, que a gente vai começar a desenvolver o parapsiquismo e vai levar isso para as próximas vidas, né? Tem ali a minha tia que acabou de escrever o livro dela, que justamente ela está falando disso, né? Na terceira idade que ela começou a descobrir a questão do parapsiquismo e está aí trabalhando, né? Então, ó, patrimônio gesconológico, né? As obras que você for publicar, os atributos mentais somáticos que você for desenvolver, porque eles vão seguir com você, esses atributos, eles não vão... O cérebro vai ficar, mas o paracérebro, aquilo vai continuar. Por isso que a gente vê a superdotação. Então, tem aquela pessoa que, naturalmente, ela já nasce muito inteligente para determinada situação. Então, você mesmo, pensa em você, aquela coisa que você já nasceu sabendo quase, né? Que você tem a facilidade para fazer aquilo. Provavelmente isso foi desenvolvido em outras vidas. O patrimônio parapsicosférico, as energias positivas suas harmonizadas vão ajudar quando você morrer. Patrimônio parapsíquico, a gente falou do desenvolvimento aqui, e assim vai, os trafores. Então, são uma série de coisas que você pode fazer e vai seguir contigo, tá bom? Patologia, página 1, sexta linha. Poderia comentar a esnobação, a formação de novos laços sentimentais. No caso aqui, no caso do apego à perda que a gente está falando, no apego à perda, no caso de pessoas, né? Então, acaba esnobando. Então, vamos supor aquela pessoa que a gente deu o exemplo lá dos 17 anos, lá, por exemplo. Ela está esnobando todos os laços afetivos que poderiam ter sido criados de uma forma até mais madura. Provavelmente essa relação de 17 anos era uma relação totalmente, às vezes, até fantasiada, né, totalmente idealizada, e aquela coisa mais madura está deixando de fazer, né? Parafatologia, página 1, quarta linha. Gostaria que comentasse o desconhecimento ou irreflexão quanto à autocontinuidade multiexistencial. É isso, porque às vezes a pessoa não sabe. Então, se a pessoa pensa, morreu, acabou, vai ser muito mais difícil a pessoa lidar com a questão do desapego, né? Porque morreu, acabou, e aí? Nunca mais vou ver essa pessoa, eu nunca mais vou ter aquele 17 anos, né? Então, pode ser que fique mais difícil do que se você vê que não, isso é um ciclo da vida, faz parte da aprendizagem. Então, por exemplo, a questão da idade, né? Toda idade tem o seu aprendizado, tem o seu valor, vamos aprender com isso, tá? Página 2, Tá. Neossinapsologia, a demanda pela formação de neossinapses no período pós-perda.
É porque é até o trabalho de elaboração, né? Até um dos livros que eu coloquei aqui é a Terapia do Luto, né? Que é um livro mais essa questão de psicologia que mostra as etapas do luto e como lidar com o luto patológico e tal. Então, é necessário, mesmo dentro da psicologia tradicional, né, tudo certinho, é necessário que a pessoa elabore e comece a viver, porque ela vai ter que mudar a vida. Agora eu vou viver sem essa pessoa, sem esse trabalho, sem esse objeto, seja lá, ou seja, o animal também, tem luto para o animal, né? Então, a minha vida vai ser readaptada, no caso da cidade, né? Eu vou readaptar minha vida agora para viver numa cidade diferente. Eu tinha uma série de laços lá, eu já sabia onde eu comprava pão, eu sabia onde eu encontrava a comida tal, eu tinha um local que eu fazia exercício, eu tinha o meu médico, eu tinha os amigos, e agora vamos construir tudo de novo. Então, são neossinapses, novas formas de ver. Então, é necessário um trabalho para criar. E às vezes se fica pegado demais, é que a pessoa também ela não está conseguindo criar isso, ela ficou às vezes presa, e essa prisão também acaba dificultando de adaptar ao que está novo aqui. A adaptação à nova proexis também, né? Às vezes proexis conjuntas. Às vezes, é uma série de fatores que a gente vai, dessas perdas todas que a gente comentou aqui, né? Até a questão do corpo também, né? Mudou, então... Agora você vai, um novo vestido, uma nova maneira de vestir, eu vou mudar como é que eu vou fazer o cabelo, sei lá, tudo, a vida mudou. Não dá para correr mais uma maratona, mas dá para fazer outra coisa. Então, apesar que tem gente correndo maratona com todas as idades, né? Então, o exemplo não foi muito feliz. Mas, até a senhora, né, acabei de falar de 90 anos, não é que nadando, mas assim, maneira de dizer, mas tem coisas que não vai ter que cuidar, né, do joelho, né, cuidar das coisas, não vai ser a mesma do que tinha 17, mas essas adaptações é justamente a gente lidando com isso que a gente vai tendo uma visão realista, bem, agora o que temos por hoje é isso aqui, eu tenho isso hoje, então isso hoje eu consigo fazer isso, então eu não tenho mais isso, mas compensação eu tenho isso. Então essa visão realista que eu acho que é o que vai nos ajudar a lidar com essa situação. E daí ali na holotecologia, na mesma página, a correlação que você fez com a criminoteca. Eu chego a colocar em algum lugar aqui, está aqui, ó, os efeitos ilícitos e dolosos da inaceitação da separação. Isso a gente vê no jornal toda hora, infelizmente ainda é muito comum. Eu lembro que quando eu estava escrevendo o livro O Verbete Mito do Amor Romântico, e eu lembro que eu fiz uma itinerância em São Paulo, eu lembro de conversar com a Alice no carro, ela foi me buscar no aeroporto, e uma das coisas que eu estava pensando, gente, mas será que isso está atual ainda, né? Mito do amor romântico. Eu pensava muito, estudava muito isso na época eu era adolescente, né? Já pensou, será que isso ainda está atualizado? E aí começa a fazer cosmograma, né? Caramba, ainda se mata. Eu lembro quem ama não mata, né? Lembra aquela época? Até hoje, um atrás do outro. Continua-se matando, principalmente mulheres, na maioria dos casos, mas tem o inverso também tem, mas o mais comum hoje são mulheres, né? Ainda, né? As mulheres ainda são mais vítimas dos homens matando porque a mulher não quer mais nada com ele. E tem até coisa, tem um cosmograma que eu tenho, não sei agora de quando que foi, mas inclusive no mundo árabe, né? E não é nem assim, não era nem namorado. O cara achou simpática a moça lá, a moça não quis nada, jogou ácido na cara. E até a reportagem que tinha, eu li por causa do paradoxo da vingança, né? E aí ela ganhou o direito de poder jogar ácido nele também. E aí teve um caso de uma que ela se recusou a jogar o ácido. Esse eu não estou achando no jornal. Me deram também numa itinerância, me deram essa reportagem. Acho que foi nessa mesma itinerância, se não me engano, em São Paulo. E está lá em casa, mas eu ainda não achei. É interessante. Ela recebeu, ela foi para a justiça até para denunciar. Ela recebeu o direito de jogar ácido e ela se recusou a jogar o ácido. Achei muito, mas eu não estou achando essa referência, mas eu vou achar lá em casa. Então, ainda, infelizmente, muitos crimes são motivados pela questão de não aceitar a perda. Principalmente aí no caso de romântico, né? Teve um caso também há pouco tempo de uma mulher que matou a outra porque ela queria o local profissional. Esse foi meio inédito. Não sei se vocês lembram, ela matou uma colega de trabalho porque ela queria vaga. Então, isso aí é um pouquinho mais... Foi bem interessante no verbete romantismo, que ela colocou muito a questão de que era uma época da morte pelo amor, né? E tinham as doenças, a tuberculose, né? Então, às vezes, assim, então eu não mato, eu não morro, né? Não me suicido,
não mato, mas eu gero doenças que, na verdade, é um suicídio lento, né? E a pessoa acaba não percebendo que ela mesma se predispôs àquela doença por causa do apego à perda da outra pessoa, né? Tem até uma síndrome que eu falei no verbete Mito Amor Romântico, é a síndrome do coração partido. E isso você pode olhar na internet. Tem uma relação que eles fizeram com a questão da mulher que tem o coração partido, né, que separou, alguma coisa assim, e ela tem um infarto. Literalmente. Né? Aí entra a questão da questão da psicossomática, já tem muito estudo na relação de emoções com o coração. O coração ele é muito emoldurado dessa questão. Em relação de emoção com o coração, cada vez tem mais pesquisas fazendo essa inter-relação. E aí a síndrome do coração partido, bem isso aí, síndrome do coração partido. Eu não matei, mas eu me mato. Meu coração... Tem um livro também que eu li há muitos anos, que eu gosto muito. Sexo, Amor e Seu Coração, do Alexander Lowen. E ele mostra muito a questão da questão do coração, né? Da simbologia do coração e como que, às vezes, uma situação mal resolvida afetiva acaba gerando a questão da doença do coração. Isso é já uma linha mais psicológica, né? É de uma terapia mais corporal, mas é bem interessante. Esse livro é muito bom, já li há muitos anos. Vale a pena. Não sei se eu nunca vi mais vendendo, mas deve ter no instante virtual, alguma coisa deve ter. Vale a pena, esse livro vale a pena. Por causa do processo da estagnação no Kajuna Chakra, né? E mostra realmente, ele vai fazendo lá dentro da linha, né, que ele estuda, e tem uma questão de energética, bioenergética, essa relação da energia com a questão da doença cardíaca e a questão de afeto, como resolvido, até que é sexo, amor e seu coração. Uma boa leitura também. Sim. Na sua cronologia, primeiro item, o passado idealizado. Né? Por que tem uma cultura assim tão forte de idealização do passado? O que você levantou na sua pesquisa? Olha, não sei se é uma polga fuga ao presente. De novo, é difícil, né? Teria que fazer para gerar assim, todo mundo é assim. Eu acho que fica meio leviano a gente afirmar. Mas o que eu vejo um fato. Há uma hiperprodução do passado. Então, o que surgiu isso, a gente pode levantar várias hipóteses, né? Mas a gente vê que é um fato. Então, e a gente vê isso em mitos, né? Dos anos felizes da infância. Né? Então, aquela infância idealizada. Nossa, lá era tudo perfeito. Aí vai olhar mesmo, mas é que não era tão perfeito assim, né? Então, há uma situação, eu era feliz e não sabia. Às vezes é até uma questão, às vezes, de ilusão mesmo, né? De fugir o presente. Então, e deixando de fazer esse presente uma coisa memorável também para o futuro. Então, por exemplo, a gente fala aqui, a hipervaloração do ontem, visto como melhor e mais feliz se comparado ao hoje. Né? A fixação desmedida no já vivido e perdido. O saudosismo monopolizador, a idolatria do tempo de outrora. Não quer dizer que a gente vai ter saudade, vai lembrar, não quer dizer isso, a gente não vai ter o passado. O problema é quando para tudo, quer deixar claro, né? O problema aqui é quando a pessoa ela deixa de viver o presente, fissurada pelo passado. Tanto é que a gente coloca lá na atributologia o predomínio da imaginação, porque ela já não vive mais o presente, o que está predominando é a imaginação. Porque que não existe, aqui já está criado, então fica lembrando. E às vezes tem aquela coisa assim, se eu tivesse feito aquilo, se fulano tivesse vivo, se eu tivesse pego aquele emprego, se eu não tivesse saído do outro emprego, se eu não tivesse saído de lá. Então você começa a fazer, e geralmente, eu já teve um verbete que eu falei uma coisa dessa, não estou lembrando qual agora, que não sei se foi o retroafeto deslocado, eu não estou lembrando qual, que eu falei alguma coisa dessa argumentação, de que a tendência é sempre ver o lado melhor. Você nunca vai pensar, mas podia ter dado errado aqui, podia ter dado errado. Não. Idealizado, como você sempre fala. idealizado. É assim, diz. não, tudo daria certo. Assim, não, aí se eu não tivesse feito aquilo, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo outro, blá, blá, blá. Mas a gente não vê. Mas poderia também ter dado isso, ter dado errado, isso. Então, há uma tendência idealizada. Talvez de não assumir a responsabilidade pelas coisas que o hoje deixou de fazer, e aí, principalmente do que pode fazer a partir de agora, não assume isso, não toma as rédeas, né, na mão de construir o seu, presente. Uma coisa que a gente fala sempre é a questão do predomínio da vontade, né? Quando você pode tudo. Então, nós temos a nossa vontade, ela tem condição de ter muito mais força do que a gente, às vezes, dá valor a isso. Vamos confiar. Então, se a gente quer, a gente pode mudar muita coisa. Se não está conseguindo sozinho, procura ajuda. Mas eu acho que é justamente a gente primeiro tem que admitir que alguma coisa não está bem para a gente poder puxar ajuda.
E se fica na ilusão, a gente fala, não, está tudo ótimo, o problema é porque eu não tenho mais aquilo. Então, isso, a pessoa não está admitindo que o problema é porque a pessoa não está conseguindo viver sem aquilo. Não é porque ela não tem mais aquilo. Claro? Então, na hora que a pessoa admite que não, o problema está aqui, então eu posso fazer alguma coisa para tentar. Consigo sozinha? Não consigo? Preciso fazer o quê? Vou estudar? Vou procurar um curso? Vou ouvir alguma coisa? Vou procurar soluções. Se a pessoa fica jogando na fora... Então, todos os meus problemas são porque eu não tenho mais isso, não tem solução. Porque o isso não vai voltar. A gente não volta no tempo. A máquina do tempo ainda não foi inventada e eu até acho que não vai ser meio difícil isso aí. Na minha lógica, não é difícil conceber essa possibilidade. Então, e aí? Adriana? O que se faz? O que se faz? Não, uma pergunta. E quando a pessoa modifica o passado, no sentido de que os fatos foram uns, mas quando a pessoa fala do passado, ela cria toda uma outra história que quem viveu junto lembra que não foi daquela forma. Ah, isso é verdade. Eu já vi acontecer também. Por que isso? Sei lá. Tem que ver. É falsa memória? Pode ser falsa memória. Eu acho que a gente tem que ficar atento a essa possibilidade de... A falsa memória é um fato. Por isso o registro é tão importante. Isso, a gente bate muito nessa questão do registro, né? Eu até faço uma autocrítica, eu acho que eu preciso registrar mais também as coisas. Porque a gente tende a mexer. Isso é uma coisa até cerebral. Aí teria que pegar até um neurocientista para ter... A gente teve há pouco tempo aqui a defesa de verbete, né, da professora Kátia, para até ver o que tem de influência também do próprio cérebro. Isso eu não saberia responder. Sabe, Mara? Mas o que a gente vê é que, no momento a gente admitir que isso é provável, isso é possível. E tem um mecanismo até psicológico. Eu já tive uma vez que eu atendi uma paciente no hospital, que ela estava com uma doença gravíssima, ela já chegou super mal no hospital, e ela falava com a maior tranquilidade. Eu cheguei boazinha aqui. Eu não sei o que fizeram comigo. Eu cheguei ótima aqui, eu cheguei muito bem. E a pessoa falava com convicção. Então, isso já entra num processo de mecanismo de defesa, uma série de situações. E a pessoa, no caso, ela estava totalmente paralisada, no caso de esclerose múltipla, estava no surto de esclerose múltipla, né? Depois, obviamente, isso foi revertido com a medicação, ela saiu do surto. Mas ela cheguei boazinha aqui, e ela já chegou já paralisada. Mas, então, a consciência, de alguma forma, criou uma situação, mas é de um mecanismo de defesa. Então, tem um processo que é do próprio cérebro mesmo. Aí era bom um neurocientista responder isso para a gente. Porque tem alguns processos, tem até livro sobre isso. Tem um livro que é de falsa memória, né? O cérebro, ele faz isso, ele tende, por isso que é tão complicado, às vezes, na questão do direito, né? Às vezes, as testemunhas, tem que ter um psicólogo adequado, principalmente com criança, né? Para não induzir determinada memória. Então, o negócio é complexo. E em termos aí de testemunha, existem as testemunhas, testemunhas de aluguel, que se chama, que são pessoas que não presenciaram o fato, digamos um acidente de automóvel. E ela é contratada e vai depor como testemunha. E ela se convence de uma forma tal que ela cria um acidente e toda uma versão dela, mas com uma convicção que convence até as pessoas que estavam lá, assim, não, mas não foi assim, e o outro acaba sendo convencido. Tamanha é a convicção da pessoa. Eu vejo, por exemplo, eu já citei aqui uma situação que aconteceu comigo, que é muito estranha, porque foi o caso também de uma dessoma, né? E é uma casa muito chocante. Eu criei um quadro, eu não estava no momento, eu não cheguei, eu não vi nada. Eu tenho todo um quadro que aconteceu, eu criei na minha cabeça. Agora, vamos supor, se um dia eu ficar meio, né, espero que não, eu posso contar detalhes. E eu não fiz isso de propósito. Eu não fiz, vou fazer. Eu fiz uma reconstituição. Só que eu tenho lucidez para saber, peraí, mas eu falo, gente, mas eu sei que isso não é real, eu não estava lá. Então, eu estou lúcida para ver, mas isso é porque é uma situação tão esdrúxula que eu sei que eu não estava lá. Agora, e outras pequenas situaçõezinhas? Então, tem uma coisa que eu acho que é cerebral também. Então, a gente sabendo disso, a gente começa a ficar mais atento. É muito sério, né? Mais ou menos essa história, assim. Eu queria perguntar aqui na página 4, na lista dos verbetes que você colocou, o 5, com Sinlad. Por que esse verbete está aqui?
A consciência large é aquela que abre mão de tudo. Ela abre mão, ela dá, ela doa, ela não se apega a dinheiro, ela não se apega a bem, ela pode dar um carro, ela pode dar... Ela dá o que ela acha necessário, o que é necessário naquele momento. Então, ela, obviamente, não é que ela vai sair dando tudo, né? Dar uma de voto de miséria, de pobreza, não é isso. Mas a consciência large, ela tem esse desprendimento de que se ela achar que é o melhor, ela abre mão. Seja de pessoas, de dinheiro, for. Então, o contrário de tudo que a gente está falando, né? Virar do miserê. O miserê não abre mão de nada, nem do dinheiro. Dinheiro é energia. Então, aquela pessoa que não abre a mão nem para dar tchau, dinheiro é energia. A chance dessa pessoa também não doar nem energia, não doa nada. Então, a pessoa large, ela tende a ser mais doadora de energia, ela doa mais, é mais aberta. Ela não está aprendendo, ela não prende. É nesse sentido. Você tinha falado aí da questão do mecanismo de defesa, né? E eu comecei a pensar assim, mas tem situações, às vezes, que a pessoa não aguenta lidar, tem aquela crise, aquele choque da perda, que ela acaba, digamos assim, esquecendo aquilo. Né? É ao contrário, digamos, seria anterior ao apego da perda, que ela não consegue nem lidar com a perda, né? E ela faz com que aquilo vá para... e fique escondido, né? Então, ela também acaba, você falou muito da questão de ficar paralisado. Né? Então, acaba a pessoa também não dando continuidade porque ela não conseguiu lidar com a perda. Né? Embotou. E lembrando que em grau menor isso é até esperado e faz parte do trabalho. Por isso que eu coloquei esse livro de luto aqui. Então, o luto, às vezes, ele é necessário, sim. Às vezes, essa questão de ter o enterro, de ter aquilo tudo, faz parte. Não deixa de ser uma catarse, não deixa de ser um cerimonial que é importante mesmo, até para a elaboração da situação. Não está falando contra isso, está falando o seguinte, o problema é quando isso passa do limite. Ele passa do tempo natural. Então, isso até, está aqui, tem um capítulo só falando, é o luto chamado luto patológico. Passou do limite. Então, isso entra para tudo. Numa separação, vamos supor, você é casado com a pessoa há 30 anos. Separa. Obviamente, você tinha toda uma vida estruturada de uma forma. É natural que haja uma adaptação, às vezes vai sentir falta. Faz parte. A pessoa nem morreu, vamos supor que separou. É natural que a pessoa vai sentir isso. Faz parte do trabalho. Vai se readaptar, a vida mudou, vamos agora resolver como é que vai ser daqui para frente. Agora mudou até o papel social. Antes era uma pessoa casada, agora é uma pessoa separada. Seja lá o que for. Então, muda uma série de coisas na vida. Amigos, às vezes, né, acaba se afastando, faz parte do trabalho. A questão é quando isso não é superado. Então, o apego à perda que a gente está falando é que a pessoa, às vezes, já passou 20 anos e a pessoa está apegada àquilo. E ela não foi para frente, não constituiu outro parceiro, não constituiu mais nada, não parou. Pôs um ponto naquela parada na mesma. Tem uma música, né, da Adriana Calcanhoto. É bem interessante, né? Como é que é? É que meu coração, embora finja fazer 1000 viagens, fica batendo parado na mesma estação. Que ela está falando da questão lá do parceiro, né? Então, fica ali, na mesma estação. Então, apega a perda, ficou ali. Ficou ali. Não conseguiu ir para frente. Então, a pessoa tem, digamos, a pessoa tem um problema. Porque um problema não é porque ela tem direito, se ela quiser ficar ali, está ótimo. Se ela estiver se sentindo bem, beleza. Mas geralmente não está, né? Geralmente a pessoa está ali, está tendo algum tipo de sofrimento. Então, vamos tentar sair, vamos procurar ajuda se for o caso. Mas a questão é, há uma situação que está mal parada. Vamos resolver. E às vezes as pessoas ficam, o tempo vai passando e elas não se dão conta. E vai passando, vai passando. Vai passando. E a vida passou. E aí, o pior é que tantas coisas às vezes surgiram e a pessoa não viu aquilo que a gente falou. Vai fazendo um crescendo. Porque aí surgiu outra oportunidade aqui e a pessoa não viu. Aí tem outra aqui, não viu. Está parada na mesma estação. E às vezes já passou vários trens ali, bons, até melhores, mais modernos, né? Passou um TGV ali. Ela tinha, às vezes ela estava com uma Maria Fumaça, passou o TGV e a pessoa não viu o TGV, não pegou o TGV. Mas aí vão seguir, daqui a pouco pode passar até um melhor que o TGV, não sei se tem um mais moderno, mas deve ter, né? Sei lá, entende? A vida dá muita volta, né? O mundo gira. Mitologia, página 2.
Fale-nos, por favor, sobre o mito da sorte e do azar e também do mito do Highlander. Sorte e o azar é isso, né? Se a pessoa tem o mito da sorte e o azar, eu vejo que é uma das coisas mais paralisantes que tem na vida. Porque tudo que acontecer de bom, você fala que é sorte. Tudo que acontecer de ruim é azar. Então, a gente não tem nada a fazer. Senta e chora, porque não tem nada a fazer. Ou esperar, ou vai ser sorte, ou vai ser azar. Então, vamos ficar sentadinha aqui esperando que uma hora a sorte vai passar. E pelo que a gente estuda, entende, dentro da Conscienciologia, das experiências que a gente tem, a gente cria a sorte, a gente cria o azar de certa forma. Quer dizer, os nossos atos, eles podem gerar situações que são consideradas sorte, né? Como a mesma coisa, os nossos atos, ou as nossas faltas de alguns atos, também podem gerar situações consideradas azar. Então, esse mito eu vejo que é um mito que às vezes paralisa muita gente. E o Highlander é aquela, tem até um filme, né? É o guerreiro imortal, né? Não vai viver para sempre. Nós vamos viver para sempre, não com o mesmo corpo. O problema é que as pessoas querem viver para sempre com o mesmo corpo. E, de preferência, o mesmo corpo da juventude. Então, isso aí... Tem até um filme interessante. Qual é o nome daquele filme? Não vou me lembrar agora. É porque as traduções são muito parecidas. É interessante, porque na história é um filme de ficção, e se alguém lembrar, me fala. As pessoas já tinham conseguido um elixir da juventude lá, todo mundo de aparência de 25 anos. Alguém viu esse filme? É muito interessante, é que muda, é bom para ver, porque muda a cabeça da gente, porque tem a mãe com a cara da filha. Então todo mundo, a sociedade inteira, tem a mesma cara. Eu não vou lembrar agora, mas eu lembrando numa outra tertúlia, eu passo para a turma aí. Mas é interessante isso para mudar. Quer dizer, as pessoas até vão morrer, elas não perderam a chance. Não, eu acho que até... não, é aquele de ficção que eles têm que ganhar horas. Eles têm horas de vida, eles têm que pôr assim, eles têm que... Aí quem é pobre, todo dia tem que pegar as horas de vida. Os ricos têm um banco de horas enorme, então ele até consegue viver eternamente. Mas pode morrer também se não tiver a hora. É nesse que eu acho que todo mundo tem aparência de 20 e poucos anos. É muito interessante. É bom para fechar na cabeça, porque a gente tem na nossa cabeça que vai envelhecer. Então, ver isso é estranho. Tem a avó com a mesma cara da mãe, com a cara da filha. A cabeça da gente não está acostumada com isso. Vamos lá. Quinta linha. Poderia ampliar a insatisfação crônica? Olha, a insatisfação crônica, por quê? Se a pessoa tem um apego à perda, ela acha que ela não quer perder nada e vai perder, porque a vida, a gente já falou vários aqui exemplos de coisas que a vida anda, o ciclo anda, e as coisas vão tendo perdas, ou considerado perdas, a pessoa vai bem insatisfeita, porque ela não tem como reverter. Infelizmente, existem as leis da fisiologia, as leis da própria vida, da física, né? Os objetos quebram, né? As coisas, até aquela casa que você ama, ela vai ficando velha, tem uma hora que você gasta uma fortuna para manter ela em pé, e vai ter uma hora que nem assim, às vezes consegue manter a casa em pé. Então, as coisas passam, né? Então, se a pessoa não admite isso, ela vai viver, às vezes, crônica. Falei da Nilce, ela ligou, ela mandou um e-mail aqui. Parafatologia, página 1, quarta linha. Favor ampliar a respeito da relação da insensibilidade energética com o apego à perda. Deixa eu lembrar como é que eu coloquei aqui. Estava lá, ó. O culto, a falta, tá. A fechadinha da consciência, a realidade, a insensibilidade energética, o autoencapsulamento patológico. O que a gente está colocando aqui? Se a pessoa ela fica muito presa ao passado, ela não está vivendo o presente, a tendência é a ela criar um autoencapsulamento, às vezes, patológico e uma insensibilidade. Porque, às vezes, ela não está atenta, o foco está na imaginação, o foco está no passado. Então, a gente quis falar nesse sentido. Então, se o foco está, às vezes, para a gente desenvolver o parapsiquismo, o foco é no presente, é no aqui e agora. Então, para a gente sentir energia, a gente tem que estar focado agora. Senão, a gente não precisa tiver com a imaginação aqui a mil, não vai sentir energia, porque a gente está com o foco na cabeça. Então, cada vez mais eu vejo que para o aumento do parapsiquismo, para a gente ficar mais atenta a tudo que acontece, tem que ter muito atenção aqui, ó, no que está acontecendo agora, chegou na consciência que tem, na energia que aconteceu, que passou. Então, tudo isso é muito importante. Então, o apego à perda tende a pessoa a entrar num processo de insensibilidade energética e até, no caso mais grave, de ficar encapsulada patologicamente mesmo, só com os próprios pensamentos. Tá?
Ciclologia, página 2, última linha. Gentileza caracterizar a prescrição do ciclo de reflexões autocríticas. Poderia citar as fases desse ciclo? O que eu quis dizer de ciclo de reflexões não foi no sentido nem de ter fases. É assim, a pessoa refletir, depois entrar em outro ciclo, nesse sentido de, periodicamente, a pessoa entrar em processo de reflexão. Foi isso que eu pensei. Porque se as pessoas começarem a parar para pensar, essa constatação de que tudo muda é óbvia. Óbvia. Então, é só uma questão de pensar sobre isso. Mitologia. Segunda linha, para sempre. Comentar o mito de tudo ser para sempre. Isso é um mito que pega muitos de nós. A gente tem essa fantasia que as pessoas vão estar sempre à nossa disposição ali na hora que a gente quiser, que os objetos vão estar, que o nosso bichinho de estimação vai estar lá disposto, para sempre, né? Mas não, vai morrer, não, mas não vamos pensar nisso agora, né? E, na verdade, a qualquer momento isso pode mudar, né? E a gente tem as pessoas morrem, se mudam, às vezes não morreu não, a gente está falando de morte aqui, né? Às vezes se mudou, as pessoas mudou o plano, agora eu recebi uma grande proposta, vou morar na China, vou morar sei lá onde, num local bem distante, então, e faz parte da vida, vamos embora, a pessoa segue, né? Mas a gente tem a tendência, às vezes, em paralisar, como se congelasse, como se o nosso momento fosse seguindo igual, e não segue, né? Poderia dizer se a união estável perde a inversão existencial? Olha, eu penso que, pelo que eu entendo aqui, não, porque tem vários inversores que têm a união... Agora, não sei se união estável está falando de papel, né? Tem papel na união estável, sabe? Aí eu não sei dizer. Aí eu te recomendo que você entre em contato com a turma da Sinvex, né? Entre em contato com a turma da Sinvex, e porque eles estão estudando isso há mais tempo, então pode ser que eles já tenham algum parecer em relação a isso. Eu não sei te dizer. Só para esclarecer, a união estável ela pode ser feita e se faz em cartório através de uma escritura pública. Por isso que eu estou falando. Por ter o papel, porque uma união assim, hoje em dia, se a pessoa tem a questão da dupla, a pessoa mora junto, né, ela tem uma vida de casal sem papel. Então, isso não invalidaria a inversão, até porque a maioria. Agora, a união estável, se tem a questão do papel, aí eu já acho que complica. Mas o ideal é perguntar para a turma, né? É que ela pode ser de direito ou de fato. De fato é aquela que existe normalmente, independente de qualquer contrato, de qualquer papel. Perfeito. E existe a legal, que é aquela que se vai num cartório e se faz uma escritura. Sim. Mas como eu nunca refleti sobre isso, a turma da Sinvex provavelmente já tem até algum consenso em relação a essa situação, né? Eu não... Provavelmente. Tem até um livro que saiu deles, né? Eu não sei te dizer se tem esse assunto sobre isso, está falando alguma coisa sobre isso. Mas entre em contato com a turma aí, eu acho que tem o site da Sinvex, de repente pode até fazer uma pergunta para eles, né? For comparar com relação ao matrimônio, né, que o casamento, que também é um ato, que existe uma formalização, eu acho que pela própria técnica da Sinvex não há necessidade do documento escrito. Talvez é apenas uma situação de documento, fato, né? que é ali que envolve as partes. Hoje tem até eu acho mais que não direitos tem o papel, do que se tivesse casado no papel, né? Exatamente. Às vezes é melhor quem quer modificar a condição patrimonial, que não quer a união, é melhor fazer o documento. Mas aí, esses detalhes, voltando, repetindo, conversa com a turma da Sinvex, que eles vão falar com mais propriedade sobre essa questão, para te responder de uma forma mais objetiva, né? Sim? Não, pode falar, aqui acabou. Adriana, atendemos a turma. Achei que a sua frase enfática é muito interessante. Você legal. pode falar mais sobre ela? Eu achei interessante também. No apego à perda, o olhar dirigido à própria vida atravessa 3 lentes deturpadoras, rosadas para o passado. Aí entra aquilo que a gente já comentou, né? O passado idealizado, né? Era tão bom. Aí se você pegar mesmo, assim, põe no papel, mas era bom mesmo. Aí você vai ver que não era tão bom assim, né? Muitas vezes o relacionamento tem muito isso, né? Era perfeito. Vai pôr no papelzinho, era mesmo? Tá. Embaçadas ao vivenciar o presente, né? Que a pessoa, ela embaça, ela não vê. Às vezes ela está tão bitolada com aquilo, ela está deixando de enxergar, às vezes está uma série de coisas até mais bonitinhas, melhores do que aquela que ela
acha que perdeu e não está vendo. E obscurecidas, é uma coisa que a gente não falou ainda, né? A questão do futuro. Eu vejo que um problema do apego à perda é que a pessoa às vezes entra na questão da desesperança. Ela acha que nada vai melhorar, que ela não tem nada a ser feito que ela possa mudar aquela situação. E aí entra o desespero, né? Não há nada a ser feito, então eu vejo isso é muito sério. Então, o futuro desesperançado, o descrédito quanto ao amanhã, visto como simples prolongamento da insatisfação de hoje. Isso é bem baratrosfera, né? Porque a gente fala que na baratrosfera é isso, tem esse tipo de holopensene, as pessoas ficam lá, parece que não vai sair dali, que não tem saída. Então isso é bom, vamos evitar isso aí. A desconsideração da possibilidade de criar agora condições posteriores apreciáveis. E a perspectiva pessimista e a insegurança quanto ao tempo por vir. Então, isso que eu acho que é mais importante, que é muito sério a gente pensar. E o presente paralisado, a desvalorização do hoje, visto como inferior perante as inigualáveis vivências de ontem. Quer dizer, aí entra a questão do insubstituível, né? Inigualável. Então, nada vai ser melhor como aquilo. Acabou. Então, a pessoa desiste, né? Porque vai sentar e chorar. Porque na cabeça dela, ela colocou que nada vai substituir aquela situação. O desinteresse por desfrutar os regozijos cotidianos. Tem até um verbete que eu escrevi, que é o regozijo cotidiano, né? As pequenas coisinhas assim que a gente pode dar uma relaxada, né? E o alinhamento do aqui e agora, que entra a questão da NILS, da acessibilidade energética, tende a isso, né? E a esnobação do tempo atual. No fim, há uma esnobação. E aí, no final, a gente fala, ó, desse modo, forma-se cadeia de frustrações, que a gente falou que vai somente estancada quando houver a conscientização da improdutividade de manter-se olhando para trás e a opção de concentrar-se nas riquezas em mãos hoje para utilizá-las em produções evolutivas. Então, eu vejo que é isso que a gente tem que começar a pensar. E tem um outro aspecto do apego à perda que a gente não falou aqui, que é a questão, isso eu pensei ontem, e não deixa de ser um paradoxo, aquilo que é muito comum em filme americano, né? Ah, eu tenho medo de sofrer, eu não vou me relacionar mais porque eu tenho medo de sofrer, né? Ou então eu não vou mais procurar um emprego porque eu fui demitido, então eu não vou querer ser demitida de novo, eu não vou aguentar. Então, a pessoa, esse apego à perda gera até um paradoxo, a pessoa não quer nem ganhar, eu não quero ganhar, porque vai que eu vou perder, né? Então, eu não quero nem correr o risco de ganhar alguma coisa, porque então não me dá nada, não, porque eu não quero perder. Então, isso também não deixa de ser, eu estava pensando ontem, um viés do apego à perda. Não é tão direto, mas é um viés, né? A pessoa, ela se recusa. Não, não me dá não, porque depois eu perco. Então, vamos lá. Meu apego a tudo é grande, muito grande ainda, e não sei perder. Conheço muita teoria já, mas o desafio é a prática. Quais técnicas e tarefas úteis você sugere para melhorar esse padrão? Vamos pensar, olha só. Deixa eu ver. Você, em primeiro lugar, tem que ver por que você tem que ganhar sempre, né? Porque você fala, ó, não sei perder. Por que será? Será que é egoísmo? O que está por trás disso aí? É egoísmo? Você quer sempre alguma insegurança? O que pode ter? Outra coisa. Eu vejo o seguinte, uma coisa que pode te ajudar, que é aquilo que a professora Eliana falou lá no início, né? Aproveitar melhor as coisas que você tem enquanto você as tem. Pode ser que isso te ajude, porque perder você vai perder. Uma vez teve uma aula que eu dei sobre dupla evolutiva. Até era um grupo fechado. E aí eu falei uma coisa que o pessoal ficou chocado, que eu falei, toda dupla vai separar. Aí a pessoa, está sendo pessimista. Eu falei, não, vocês vão morrer junto na mesma hora? E mesmo se morrer junto na mesma hora, até tem 2 casos, né, recentemente, que deu que a mulher e o homem morreram assim com a diferença de meia hora, sei lá quanto. Mas mesmo assim, isso garante que vai sair para o extrafísico de mãozinha dada? Então, e mesmo assim, você garante que vocês vão nascer, vamos supor esse casal que morreu junto, né, ali, firme, de mãozinha dada, vai nascer junto de novo, aí vai ser irmão. Vai nascer junto, vai ser irmão, aí não vai ser casal mais. Aí, pelo menos, acabou a dupla, vai ser um bom parceria de irmão, né? Ou então vai nascer cada um num canto e depois vai junir. Então, essa questão não deve ser um apego à perda, né? Então, essa questão da gente ter a dificuldade de ver que as coisas vão acabar. Então, isso, por que eu estou falando isso para você?
Começa a pensar sobre isso. E não como uma coisa negativa. Vai perder. Então, olha só, as pessoas que você gosta, você vai separar delas. Ou porque pode ter a morte, ou porque você vai morrer antes, ou porque elas vão morrer, ou porque vai se separar, uma vai resolver que o melhor para ela é morar em outro local. Mas tem um princípio da consciologia que chama assim, o princípio da inseparabilidade grupocármica, que é o famoso ninguém perde ninguém. 700 experimentos, tem um capítulo que deixa eu ver se eu pus, tem tanta chance de eu ter colocado ele aqui. Eu acho que é 336 o capítulo. Até aqui tem a página, deve ser uma dessas 4 páginas, com certeza deve estar aqui. Ó. Tem a 403, a 430, a 485 e 686. Eu vou te dar o nome do capítulo para você ver direitinho. Chama Fundamentos Técnicos da Max Fraternidade. Se eu não me engano é 336, mas se não for você vai pegar pelo título, você pega. E ele fala exatamente isso, ninguém perde ninguém. Então, a gente tem essa ilusão que vai perder, que a pessoa vai separar. Mas ninguém perde ninguém. A gente vai se encontrar depois, a gente vai nascer de novo, a gente vai... E a vida é isso, é encontro e desencontro, encontro e reencontro. Então, talvez para você aprender a perder, talvez seja você curtir mais as pessoas enquanto elas estão ali, porque você vai curtir mais. E quando a gente pensa que é eterno, a gente não dá valor, a gente falou isso aqui, né? Ah, não, fulaninho, minha mãe está ali, daqui a pouco toda hora eu estou encontrando com ela. Daqui a pouco ela pode resolver viajar, vai morar no Japão, né? Então, aproveitar esses momentos enquanto a gente tem. Eu acho que isso vai ajudar a tornar as separações um pouco mais tranquilas. E lembrando que a perda não é fácil para ninguém. Então, ninguém está dizendo aqui, então que beleza. Não, é uma elaboração. Então, começar a pensar na questão da elaboração, porque senão você vai acabar sofrendo muito. Porque você fala assim, eu não perco nada, eu não quero perder nada, você vai acabar sofrendo demais. Então, começa agora a elaborar enquanto você ainda não perdeu coisas grandes, né? E pensando que você não vai perder, não é perda. É separação que faz parte da vida. Você vai separar e as pessoas vão se reencontrando e assim a vida vai. Então, é isso que eu podia dizer para você, né? Então, alguém tem mais alguma ideia para falar? Pode, ajuda aí. Enquanto você falava, eu fiquei pensando essa história da perda e de fechar o ciclo, né? Acabou alguma coisa, acabou um ciclo e a gente agradecer tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente vivenciou, inclusive o que não foi bom. O que é que eu aprendi com isso? Então, acho que a gratidão ajuda também. Muito bom. E outra coisa, experimentar coisas novas. Então, por exemplo, vamos supor que você adora determinado local, que você vai sempre, acha uma delícia, acha aquilo insubstituível. Se abra a experimentar outros locais, que aí você vai começar a ver, olha, aquilo é muito bom, mas também o outro também é muito bom. Mas também tem o outro muito bom. Então, talvez abrindo horizontes, abrindo tanto horizontes de relações afetivas, como horizontes de locais que você gosta, de objetos que você gosta, de pessoas que você gosta. Isso vai te ajudar, talvez, a começar a lidar melhor com isso, tá? Com essa situação. E se estiver muito difícil, você procura ajuda, porque existe psicólogo que pode te ajudar, né? Para você elaborar, ver se tem alguma coisa mais difícil para você. Mas eu acho que você vai fazer outra coisa importante. Isso aí você pode começar a fazer agora, que você não vai, só vai te ajudar. Começa a trabalhar suas energias. Se você não conhece nenhum curso da Conscienciologia, você baixa o verbete chamado estado vibracional. Então, começa a fazer exercício. Porque a energia ela vai mostrar para você esse dinamismo. E aí você começa a trabalhar a energia, daqui a pouco você começa a ter projeção da consciência sair do corpo, aí você vai ver que ninguém morre, você vai ver uma riqueza de experiência tão grande que você vai começar, talvez, a ver com mais naturalidade a situação. Então, já falamos para você. Primeiro, começar a experimentar coisas novas. Segundo, trabalhar suas energias para você começar a ficar mais lúcido sobre isso. Aproveitar ao máximo, tendo gratidão às pessoas enquanto elas estão com você. Então, isso já pode te ajudar para você lidar melhor com a perda. Tá bom? E se não conseguir sozinha, procura ajuda. Adriana, a página Achou? 403. Sabia? Esse eu não ia deixar de pôr aqui nunca. É a primeira, ainda por cima, 403. Muito obrigada, Eliana. Tudo certo, então? Então, já estamos lá? Então, queremos agradecer muito a presença de todos, agradecemos aos teletertulianos as perguntas, aos paratertulianos e até uma próxima oportunidade. Então, os nossos comerciais. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos
14 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes recados. A Eliana, sobre o painel da África, a Ângela, sobre força presencial, e a Mara, sobre praxis parapsíquica interassistencial. Boa tarde. A África é o nosso grande desafio para as próximas ressomas e também para a atual. A África é o berço da humanidade. Nós temos muito a conhecer, a assistir e a retribuir para a África. Por isso que no dia 13 e 14 de setembro, o CAEC e a Intercons vão promover um evento chamado Painel da África. Durante 2 dias, especialistas, pesquisadores da Conscienciologia estarão trazendo uma cosmovisão, muitas informações na área da história, da sociologia, na área da saúde, nas vivências da África, com a professora Juliana Costa, né, que é uma voluntária da Conscienciologia e atualmente trabalha, vive na África. Então, a gente convida vocês a fazerem essa imersão nesse continente muito especial, né, muito rico e que a gente conhece tão pouco. Entre em contato com o CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52. E se você não puder vir, também este evento vai ser transmitido online. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vocês possuem força presencial? Em que nível? O que vocês fazem para desenvolver a força presencial? Já pararam para refletir sobre a importância da força presencial na prática interassistencial de qualidade? Já pararam para refletir sobre a importância da força presencial na atuação junto ao operador de função? O ACIP está oferecendo um curso que responde a esta e outras perguntas. É o curso Força Presencial, Teoria e Prática. Esse curso vai ser ministrado pela professora Anália Maia no dia 13 e 14 de setembro, às 8h30 às 18 horas na sede do ACIP. Para contato, vocês podem ligar para 2102 1421, repetindo, 2102 1421. Obrigada. Em parceria IPC e ACIP, convidamos todos a participarem do curso Praxis Parapsíquica Interassistencial. Esse curso acontecerá de 29 a 31 de agosto no campus de pesquisa do IPC em Saquarema, no Rio de Janeiro. É um curso de campo, sem pré-requisito, com o professor Epicom Mário Oliveira. O curso propicia a imersão em campo energético otimizado para a experimentação da assistência parapsíquica. Objetiva ainda favorecer a lucidez quanto aos ganhos evolutivos da postura de assistente cosmoético, a identificação do amparo extrafísico na ortointenção assistencial, a ampliação da confiança nos altos potenciais de ajuda. Informações e inscrições pelo telefone do IPC do Rio de Janeiro, é 21 35 53 7574, 21 32 53 7574 e também riodejaneiro@iipc.org. São vagas limitadas. Esperamos vocês. Obrigada. O verbete de amanhã será partilha de bens sucessórios. A especialidade é para direitologia e o verbetógrafo é o professor Juvenal da Silva. Agradecemos à professora Adriana, aos tertulianos e para-tertulianos e tenham todos uma boa tarde.